Na península mexicana de Yucatán, uma franja verde marca a fronteira entre a floresta e o mar. Um ecossistema diferente, alagado e impenetrável, fecha o caminho aos estranhos, convertendo seu interior em uma área proibida. É um mundo intermediário entre o mar e a terra, um mundo onde animais e plantas se confundem, um labirinto onde cada sombra esconde uma surpresa e cada árvore um suporte para a vida. Por gerações, esses lugares foram considerados um foco de doenças. Um lugar hostil para o homem, do qual não se podia tirar qualquer vantagem. Mas a realidade é muito diferente. Deste mundo incompreendido, dependem milhares de animais. Desde os mais insólitos e extraordinários no seu interior, até os habitantes mais inesperados e gigantescos do ecossistema marinho. Esta é a casa das sereias que viram Colombo chegar às costas da América. O refúgio mexicano de animais é o lugar de algumas das mais antigas lendas maias. Os mesmos maias descobriram o valor deste lugar há mais de 2000 anos. Mas só agora, quando ameaçada sua sobrevivência, começamos a perceber o extraordinário papel que desempenha. Pouco a pouco, estamos começando a entender os mistérios que um intrincado labirinto de raízes guarda no seu interior. Sua incrível biodiversidade, o importante papel ecológico deste mundo cheio de vida. Manguezal é a floresta mais desconhecida do México. Manguezais do mundo maia. Apenas 3 países no mundo têm mais manguezais do que o México. Quase 800 mil quilômetros quadrados de suas costas estão cobertas por florestas de mangue. E a península de Yucatán tem a maioria. Os manguezais são um mundo de transição entre ecossistemas marinhos e terrestres. Milhões de anos de adaptações resultaram neste mundo tolerante a mudanças na salinidade, onde os manguezais, diferentes espécies de árvores adaptadas a altas concentrações de sal, crescem e formam as florestas mais desconhecidas e impenetráveis. Na primeira linha da costa, retendo o mar, os mangues vermelhos estão fixados ao chão lamacento com enormes raízes aéreas. Estas raízes, como as bases de uma catedral, definem as árvores e detêm a investida do mar, permitindo que outras espécies de mangue se desenvolvam no seu interior. Detendo o mar, a floresta de mangue protege a costa e também a muda profundamente. O leito do manguezal está coberto de folhas que se depositam sobre o sedimento, decompondo-se e gerando uma grande quantidade de alimentos. Um hectare produz mais de 10 toneladas de folhas por ano, competindo em produtividade com as melhores pastagens. E onde há comida, aparecem os comedores. Milhões de peixes procuram abrigo e alimento no labirinto escuro das raízes do manguezal. A água repleta de nutrientes torna-se uma apetitosa sopa, que também é aproveitada pelos invertebrados. Poríferas, ascídeas, estrelas do mar. Um mundo de formas vivas preenchem as raízes debaixo da água, filtrando essa sopa nutritiva. Aqui embaixo,
é difícil diferenciar o mundo vegetal do animal. As plantas estranhas que cobrem o fundo são animais. As medusas Cassiopeia revestem o piso, dando a aparência de um jardim de flores estranhas. Dentro dos tentáculos das Cassiopeias, vivem umas algas fotossintéticas, como se tivessem se unido em simbiose. As algas alimentam a água viva e, com um excesso de nutrientes e oxigênio, conseguem realizar a fotossíntese. Mas, para fazer isso, precisam da exposição ao sol. E isso as Cassiopeias conseguem virando, apoiando a parte superior no chão e expondo seus tentáculos à luz solar. São tão numerosas que o chão parece um jardim, mas um jardim onde todas as plantas são, na verdade, águas vivas. Os maias que viveram aqui chamaram o lugar de Siancán, dádiva de Deus, e ergueram cidades e grandes templos que marcavam uma rota de comércio entre as principais cidades dos maias. Os moradores dessas cidades sabiam da riqueza que o mangue escondia e que é muito além dos seres que vivem debaixo d'água. As ilhas revestem as grandes lagoas costeiras do mangue. Elas são massas de mangue que servem como um lugar de descanso para uma grande variedade de aves. Na reserva de Siancán, as cegonhas da madeira descansam depois de uma longa viagem de pesca. Mas o que, aparentemente, é apenas um local para se alojar, pode esconder surpresas. No interior de muitas destas ilhotas, pássaros buscam privacidade e proteção para fazer seus ninhos e dar à luz seus filhotes. Garças, socóis, ibis e cegonhas da madeira compartilham a ilha e a área de crescimento sem competição entre as espécies. Embora isso não signifique que não aconteça algum atrito quando um pai erra um ninho. Isolados em um mundo de água, as aves do mangue levam adiante suas crias graças a estas ilhas. Os manguezais servem de abrigo e, de uma forma mais indireta, também lhes dão algo para comer. Sob as ilhotas de mangue, um cardume de peixes busca o microscópico alimento que surgiu da matéria vegetal que se solta das árvores. Os peixes pequenos se reúnem aos milhares nestas ilhas e, inevitavelmente, atraem grandes caçadores ao mangue. Barracudas e pirapemas rondam as águas rasas ao redor das ilhas. As raízes das árvores do mangue são uma barreira para os peixes grandes, mas aqui o perigo também pode vir do céu. As fragatas são as pescadoras mais experientes do mangue. As ilhas lhes oferecem a segurança de que necessitam para dar à luz seus filhotes. As raízes dessas mesmas árvores onde fazem os ninhos são um refúgio para os peixes e assim tornam-se uma despensa permanente.
Do ar, as fragatas localizam suas presas e, usando sua experiência extraordinária em voo, capturam os peixes com precisão cirúrgica, com pouco contato com a água. Apenas tocam a água com a cabeça, um pouco do peito e raramente com a cauda. É produtivo, mas perigoso. Esta forma de pescar tem a sua razão de ser. Ao contrário de outras aves marinhas, as fragatas não podem molhar muito as penas delas. O óleo que está impregnado não é suficiente para que a água não as encharque. Se elas caírem na água, não vão poder voar e vão se afogar. Mas sua habilidade em voar evita que mergulhem. O problema é que há muitos concorrentes. E alguns jogando sujo. Desta vez, ela teve sorte. O manguezal é um ecossistema aberto intimamente relacionado com o mar. Externamente, além das últimas raízes do mangue, também temos ervas marinhas subaquáticas, onde pequenos peixes saem diariamente em busca de alimento. As pirapemas e as barracudas são caçadoras temidas das ervas marinhas. Mas, no substrato, entre as algas, alguns especialistas em camuflagem passam desapercebidos pelos predadores. Um peixe-morcego está inquieto. Entre as algas é mais visível do que na areia e há caçadores em todos os lugares. Sem suspeitar que, com sua aparência estranha, nenhuma barracuda pensaria que ele é um peixe olhando de cima, por isso, quando dois deles chegam muito perto, ele prefere uma fuga rápida. Os filhotes de diferentes espécies de peixes migram a cada dia do manguezal para esta área de pasto submarino e durante a noite retornam à segurança das raízes. Nos prados submarinos, há caçadores que se dedicam à captura de peixes maiores. Nas proximidades dos recifes de coral do Banco Chinchorro, ao sul da península de Yucatán, um crocodilo americano caminha debaixo d'água. Os crocodilos americanos podem passar de 5 metros de comprimento, transformando-os nos maiores crocodilos da América. Aqui, há pouca profundidade e o sol brilha a maior parte do ano. Como resultado, a água é quente e os crocodilos podem colocar a cabeça para fora apoiados no chão e assim permanecer quentes durante o dia todo e, portanto, ativos. Os crocodilos desempenhavam um papel importante entre os maias e foram associados com a fertilidade através de Chac, o deus venerado da chuva. Dos crocodilos dependiam as chuvas chegarem a tempo para fertilizar a terra e proporcionar boas colheitas. Hoje, a representação de Chac na Terra leva uma vida tranquila nas ervas marinhas do Banco Chinchorro.
Além das ervas marinhas, com a última barreira para o mar aberto, temos o Recife de Coral. Apesar de seu aspecto exuberante, este é um ecossistema muito pobre. Os nutrientes permanecem nas águas frias do fundo do oceano, deixando as águas quentes do Recife com tão pouco alimento planctônico que muitos cientistas o consideram um deserto biológico. E, no entanto, a vida se multiplica em organismos de todas as formas e cores inimagináveis. É um mundo de simbiontes, espécies que trabalham juntas para sobreviver. Um mundo com pouca comida, no entanto, tem uma biodiversidade incrível. Os predadores dos recifes são bem numerosos. A maioria das espécies que vivem aqui se protegem deles escondidas entre as rochas e o esqueleto calcário dos corais. Cada caverna, cada canto deste fundo irregular é usado como um abrigo para se esconder dos caçadores. Outros, mais afortunados, carregam nas costas um escudo contra caçadores. Esta tartaruga de pente procura as esponjas mais apetitosas do fundo do mar, sabendo que a couraça dela irá protegê-la dos seus predadores. Mas ela não suspeita que a couraça nada pode fazer contra os humanos. Sua população tem diminuído tanto que figura entre as espécies em condições críticas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. A esponja é o alimento mais consumido pela tartaruga-pente do Caribe. É parte de uma dieta que inclui algas, anêmonas, águas-vivas e outros quinidários. Uma coleção de espécies altamente tóxicas e que parece não afetar as tartarugas-pente. As diferentes espécies de tartarugas que habitam as águas do Caribe mexicano vêm perto do Recife para acasalar. Perto da ilha da Costa Contoy, uma tartaruga comum ou cabeçuda chega buscando machos nas águas calmas do Recife. As tartarugas não formam pares estáveis ou grupos sociais e não cuidam de seus filhotes. Vivem uma vida solitária no mar aberto. Talvez por isso sabemos pouco sobre seus costumes e seus rituais de acasalamento. Os concorrentes rodeiam a fêmea em busca de uma oportunidade. E mesmo encontrando-a se acasalando, eles não desistem. As tartarugas marinhas, como as terrestres, podem armazenar o esperma de diferentes machos por longos períodos de tempo. Acredita-se que seja uma estratégia reprodutiva para obter o máximo do acasalamento. No caso das tartarugas marinhas, ocorre de tempos em tempos. Depois, a fêmea vai nadar até as praias de mangue para colocar seus ovos e tentar dar esperança à sua espécie, que, no caso das tartarugas marinhas, está ameaçada de extinção. A maioria das espécies do exuberante Recife de Coral vive dos nutrientes transportados pela água e que, em grande parte, vem precisamente do manguezal. As raízes de mangue detêm e distribuem os sedimentos que chegam de muito mais longe. Eles são o resultado da erosão de rios muito particulares, rios fantasmas. Uma floresta densa cobre a península mexicana de Yucatán. Por ser uma superfície tão verde, surpreende ver que nenhum rio a atravessa. No entanto, os rios existem, mas neste lugar de natureza incrível, eles estão escondidos no subsolo. E apenas, ocasionalmente, os rios subterrâneos abrem um olho para a superfície.
Estes afloramentos são conhecidos como cenotes. O solo dessa floresta é cástico, portanto, passa por inúmeras grutas e galerias escavadas pela água de rios subterrâneos. Para os maias, os cenotes eram a entrada para Xibalbá, a porta de entrada para o submundo. Em alguns cenotes foram feitos até mesmo rituais e oferendas. Os ossos encontrados são a prova desta prática. Este é um mundo isolado do mundo. Os animais desses rios sem luz evoluíram de forma independente, criando animais que vivem apenas nestas cavernas. Animais cegos e albinos adaptados a esta noite eterna. As galerias escuras canalizam a água do interior do país até sua foz. Mas estes rios invisíveis não morrem diretamente no mar. Quando os rios subterrâneos alcançam os manguezais, o fazem através de afloramentos no terreno, conhecidos como poços. A água doce brota nos lagos salinos do mangue, fornecendo os sedimentos que os rios têm erosionado desde o nascimento. Os sedimentos e a mistura de água doce e salgada atraem uma infinidade de peixes que acabam lotando o charco. O fluxo de água doce e limpa despeja a turbidez da lagoa e permite visualizar grandes cardumes de pargos que são atraídos pela diferença de salinidade, criando um movimento incessante. E aqui, na reserva de Siancan, outros visitantes mais inesperados chegam diariamente ao fluxo de água em busca de água fresca. Os peixes-boi andam escondidos do mundo exterior graças à turbidez da água da superfície. Ninguém sabe ao certo por que eles vêm aqui. Mas, movidos por uma chamada invisível, estes gigantes pacíficos deixam os leitos de algas marinhas onde comem a maior parte do dia e vêm para os poços. Para os maias que habitaram estas terras, os peixes-boi tinham um vínculo com os seres humanos. Embora os humanos caçassem e comessem eles, os respeitavam porque eram considerados um símbolo da maternidade pela forma como as fêmeas cuidam de seus filhotes. Apesar de ser capaz de aguentar até 24 minutos sem respirar debaixo d'água, os peixes-boi com frequência sobem à superfície para tomar ar e lentamente voltam para a segurança do fundo. Os adultos superam os 3 metros de comprimento e podem pesar 1.600 quilos. Mas, diferentemente da maioria dos mamíferos marinhos, estes parentes distantes dos elefantes precisam que a água passe dos 20 graus Celsius para sobreviver. Justamente o habitat que encontram nas águas quentes dos manguezais mexicanos. Aqui embaixo, ninguém os incomoda. A água doce que brota do poço parece relaxá-los e, com frequência, eles aproveitam para dormir uma sesta pacífica. Depois, calmamente, voltam às ervas marinhas para comer, impulsionados por uma cauda plana e poderosa que substitui uma pata traseira que peixes-boi perderam devido à sua adaptação à água. Lentamente, as sereias do Caribe mexicano desaparecem na turbidez das lagoas do mangue. Os sedimentos depositados por rios que correm para os manguezais se acumulam em grandes lagoas costeiras. O mangue retarda o mar e impede a ação erosiva das ondas.
O resultado são enormes áreas de inundação, onde a água doce e a água salgada se misturam, criando um caleidoscópio surpreendente de paisagens. As lagoas costeiras do Rio Lagartos são tingidas com cores diferentes em função da concentração de algas planctônicas microscópicas e uma bactéria pré-histórica adaptada a concentrações extremamente elevadas de sal. Os homens exploram a riqueza natural destas salinas, dando lugar a uma visão incrível do céu. Em terra, no entanto, os manguezais do Rio Lagartos são o domínio da natureza. A mistura de água gera uma grande quantidade de alimentos microscópicos, proliferação de algas, larvas, pequenos crustáceos. Para cada um deles, há aves especialistas em devorá-los. E entre todos, os mais especializados e marcantes são os flamingos. Morando em uma área inundada de alta concentração de sal, os flamingos cor-de-rosa precisam de banhos frequentes nas lagoas, onde predomina a água doce. É a maneira de se livrar do sal que adere ao corpo e cuidar de uma plumagem que vão precisar para os seus voos diários até as lagoas onde se alimentam. Conforme vão acabando de limpar a plumagem, os flamingos levantam voo. A colônia está mobilizada. Em pequenos grupos, voam para as extensas lagoas da reserva, procurando lugares de água rasa onde vão encontrar seu alimento. Para comer, os flamingos precisam de lagoas rasas, onde usam suas pernas tortas para agitar a lama, levantando suas presas quase invisíveis. Depois, mergulham seus longos pescoços até o fundo e, com seus bicos especiais, bombeiam e filtram a água, prendendo suas presas de uma forma semelhante à utilizada pelas baleias para comer o crio. A maioria destes flamingos passa boa parte do ano no rio Celestun, mas quando chega a primavera, eles migram para o rio Lagartos para construir seus ninhos e dar à luz seus filhotes. Esta é a maior colônia de reprodução de flamingos no México. Cerca de 25 mil casais vêm a cada primavera ao Rio Lagartos. Os machos, que são maiores, esticam o pescoço em uma tentativa desesperada para atrair a atenção das fêmeas. Se o efeito de parecer maior esticando o pescoço não funciona, há sempre a opção de abrir as asas. E se isso também falhar, a tática é seguir a pretendida até que ela se entregue. São dias de intensa atividade na colônia. Nosso macho tenta entre inúmeros concorrentes com os quais tem que discutir. Até que a perseverança dá os seus frutos. Casais estabelecidos constroem os ninhos na mesma área, criando uma grande colônia. Por volta de 50 mil flamingos se reúnem nesta colônia barulhenta.
Os flamingos constroem seus ninhos com lama formada por sedimentos que os rios trazem de terras distantes e que o mangue retém nestas lagoas. Cada casal coloca um único ovo em seu ninho. Há tantos ninhos juntos e tal densidade de flamingos que ocorrem frequentemente pequenas brigas. Todos os anos, os flamingos da Península de Yucatán trazem ao mundo a prole que vai garantir o futuro da colônia. E conseguem isso graças ao papel silencioso e desapercebido do mangue. Nas mesmas lagoas onde flamingos comem e criam seus filhotes, uma estranha criatura vive escondida no lodo e sedimentos. Com o surgido da pré-história, os límulos, ou caranguejos ferradura, também se beneficiam da riqueza dos sedimentos que ficam presos no mangue. Embora sejam chamados de caranguejos, estas criaturas estranhas são, na verdade, parentes distantes dos trilobites, uma espécie pré-histórica com um parentesco mais próximo às aranhas do que com os caranguejos. Os caranguejos ferradura se alimentam de vermes e moluscos que vivem no solo lamacento das lagoas. Ao contrário dos restos dos quelicerados, o grupo taxonômico a que pertencem, eles têm 2 olhos compostos grandes em ambos os lados de seu escudo. Outros 5 olhos, mais simples, estão colocados na parte superior. No lado ventral, perto da boca, outros 2 ajudam na navegação. E uma série de sensores de luz na cauda terminam essa extraordinária coleção de olhos. As fêmeas são maiores e, durante o acasalamento, os machos tendem a se enganchar nelas, deixando-se levar para onde fecundarão os ovos que suas companheiras colocarem. Após o acasalamento, os adultos buscam lugares mais fundos. As lagoas mais próximas ao mar vão mudando de forma e as algas proliferam paulatinamente. Este é o lugar perfeito para o ferradura se alimentar e se esconder ao mesmo tempo. E com uma velocidade surpreendente, segue seu caminho. Debaixo da água, os caranguejos ferradura são muito mais ágeis do que em terra. Em seu caminho para a floresta de algas, encontram outros congêneres que começam a se esconder no fundo. Os maias respeitavam os caranguejos ferradura pelo seu comportamento sincronizado com os grandes eventos astronômicos e meteorológicos. Hoje, eles são apreciados por algo radicalmente diferente. O sangue de caranguejos ferradura, que é de cor azul, se exposto ao ar, adquire um valor no mercado farmacêutico de 274 mil pesos mexicanos por litro devido às suas propriedades para detectar e inibir infecções. Mas isso é algo desconhecido para o nosso caranguejo ferradura. Com determinação, continua o seu caminho para uma zona mais profunda. Até que consegue. O manguezal é um sistema aberto que protege o interior da selva e ajuda o Recife. Muitos cientistas acreditam que se a floresta é o pulmão do mundo, o mangue é o seu fígado e rins. Um filtro biológico gigante capaz de purificar a água proveniente de rios navegáveis, definir os seus sedimentos e fornecer água limpa para a costa e para o mar. Os sedimentos e folhas de árvores do mangue criam condições para milhares de animais viverem e se alimentarem de suas raízes. Alguns destes animais são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu.
As águas purificadas que vão para o mar a partir do mangue vão carregadas de pequenas larvas e pequenas algas que se integram no ciclo de vida do oceano, alimentando milhares de pequenos invertebrados. Também há nos recifes os peixes menores que atraem peixes maiores que se alimentam deles. As pirapemas e o carapau branco se reúnem em grandes bancos de corais em busca de cardumes de peixes pequenos. Não são os únicos em busca de comida, mas, curiosamente, os maiores peixes do Recife vêm procurando as criaturas minúsculas que buscam as águas cristalinas do mangue. Um tubarão-baleia, o maior peixe do planeta. Os tubarões-baleia, a cada ano, se reúnem nas águas do Caribe mexicano na primavera. Abrindo suas enormes bocas, absorvem grandes quantidades de água, prendendo milhares de pequenas criaturas planctônicas e milhões de ovos colocados por espécies diferentes. Criaturas microscópicas que alimentam 14 metros e até 34 toneladas de peixe. Os manguezais também têm um papel protetor. Durante o ano, o Sol aquece a superfície do Atlântico, evaporando grandes quantidades de água. À medida que os meses passam, cresce o calor do oceano e a concentração de umidade carrega a atmosfera. Os ventos do oeste movem grandes concentrações de nuvens para o Caribe. E no final do verão, o sistema descarrega sua tensão com uma força devastadora. Um furacão. Homens, animais e plantas sofrem a violência do vento e do mar. Os recifes param em primeira instância o ímpeto dos furacões. Mas é o manguezal que dissipa com suas raízes a energia da água e absorve o vento furioso, evitando uma devastação brutal no continente. No interior do mangue, as espécies estão protegidas da fúria do furacão. As águas ficam turvas, mas a vida é mantida em segurança. Quando o tempo se acalma, tudo volta ao seu lugar. A fauna retorna e o mangue fica cheio de vida. Os maias utilizavam o mangue e muitos dos seus assentamentos foram erguidos diante das florestas de mangues. Seu conhecimento do ambiente natural fez eles tirarem proveito de diferentes espécies da área alagada. Eles caçavam pássaros, comiam ovos de tartaruga, pescavam seus peixes e se aproveitavam da carne dos peixes-boi. A cidade de Muil foi construída no século III a.C., onde é agora o maior parque de mangues do México. Os maias entendiam que o mangue era uma fonte de riqueza e um protetor essencial para o desenvolvimento de suas vidas. Mas estes conhecimentos foram esquecidos ao longo do tempo.
Os manguezais perpetuam a vida do Recife e as ervas marinhas retêm o solo, evitando a erosão de terra continental, protegem o interior do choque do mar e do vento e filtram e purificam as águas continentais que seguem para o mar. Se tornam abrigo e fonte de alimento para muitos animais, grandes e pequenos. E, no entanto, eles estão desaparecendo. Estima-se que nas últimas 2 décadas perdeu-se cerca de 35% dos manguezais do mundo. De acordo com a Comissão Nacional Mexicana para o Conhecimento e Uso da Biodiversidade no México, mais de 90 mil hectares de manguezais desapareceram no país nos últimos 30 anos. Tudo isso para abrir caminho para atividades agrícola, de pecuária, de aquicultura e turísticas. No interior da reserva de Siancán, foi construída uma estrada que cortou o fluxo de água necessário para o mangue. Onde chegava o fluxo dos rios, o mangue desapareceu. Hoje, restaurado o fluxo de água pela Organização Amigos de Siancán, os manguezais plantados novamente voltam pouco a pouco a colonizar a área alagada. Embora o governo e diferentes organizações tenham começado a lutar para conter a tendência, os manguezais continuam a desaparecer. Estão vencendo batalhas, mas estão perdendo a guerra. Alheios ao perigo que paira sobre eles, os peixes-boi voltam à segurança do mangue para descansar e dormir ao lado do poço. Embaixo da água, ao redor deles, milhares de seres vivos se alimentam, se escondem, caçam, se reproduzem. O manguezal inteiro explode com uma vida extraordinária que os manguezais escondem, como se fosse para proteger suas criaturas da ambição ilimitada de seres humanos. Hoje, a mesma espécie que batizou a área como dádiva de Deus ameaça a sua sobrevivência. A sobrevivência de todos os manguezais, de suas espécies, de sua riqueza incalculável. Talvez tenhamos nos tornado uma espécie tão tola que pensa que o poder econômico é muito mais importante do que a dádiva de Deus.